Meu esposo roubou todas as minhas economias enquanto eu estava no hospital. Ele mal sabia que eu estava 3 passos à frente. Eu lembro do barulho abafado do motor, da estrada cinza que se estendia pela janela, e da dor súbita que veio como um sussurro mais cortante, como um grito preso na alma. Eu, Lorena, 46 anos, estava dirigindo de volta para casa depois de visitar minha mãe, no interior de Minas. Não sou mulher de drama, dessas que correm ao hospital por qualquer tontura, mas aquele aperto no peito. Ele dizia outra coisa. E eu encostei o carro no acostamento perto de Uberaba, respirei fundo e senti como se meu corpo estivesse tentando me avisar de algo, não só físico mas espiritual. Era como se algo estivesse morrendo dentro de mim. E eu ainda não soubesse o que. Acordei 2 dias depois em um leito frio de hospital. Estava na UTI, ligada a tubos e com máquinas, apitando ao redor. Um médico me explicou que eu tive um infarto, silencioso, e só sobrevivi porque fui socorrida a tempo por um caminhoneiro que viu meu carro parado. Agradeci, com os olhos marejados. Era uma estranha sensação de estar viva, mas não inteira. Me senti como uma casa que desabou por dentro, sem ninguém perceber, mas a maior dor ainda não tinha chegado. Ela não vinha do coração, vinha do nome, que não apareceu uma única vez enquanto eu estive ali. Gilmar. Meu marido há 17 anos. Meu celular estava no criado mudo. Quando peguei, tremia. Havia apenas uma mensagem dele, enviada no dia em que entrei em coma induzido. Eu mereço isso, depois de tudo o que fiz por você. Fria, sem contexto, sem alma. O saldo do banco foi o segundo soco no estômago. R. 61.438. Tudo o que havíamos juntado. Nosso fundo de emergência, a poupança da aposentadoria, o dinheiro da reforma da varanda, menos tudo evaporado. A mensagem de Gilmar vinha com um recibo. A traição já estava quitada. A única resposta que consegui dar foi um emoji de joinha. Porque às vezes, quando a alma está em pedaços, o silêncio irônico é a única linguagem possível. A enfermeira me encontrou ainda encarando a tela do celular. Ela perguntou se eu estava bem, e eu menti com um sorriso. Porque, mulher, aprendi a disfarçar dor desde menina. Eu não podia levantar da cama, mas por dentro, uma parte minha já estava em pé. Gilmar não sabia menos, ou talvez nunca quis saber, que nos últimos 2 anos, depois de ver tantos sinais estranhos e pequenas indiferenças, eu já vinha deixando um lastro de proteção. Eu havia separado meus contratos de trabalho do nome. Dali, havia tirado cópias dos extratos, deixado documentos importantes com minha irmã e até contratado, em segredo, uma advogada para revisar o testamento dos meus pais. Tudo isso parecia exagero, até aquele momento, naquela cama gelada, sem meu marido ao lado, sem ninguém da parte dele sequer perguntar como eu estava. Algo dentro de mim silenciou para sempre. Mas não foi raiva, foi clareza, como se o universo estivesse me dizendo: ele só mostrou o que sempre foi. Agora, é você quem escolhe o que fazer com isso. E ali, entre os sons das máquinas e o cheiro de álcool hospitalar, eu tomei uma decisão. Não avisaria ninguém que acordei, muito menos Gilmar. Eu precisava de tempo para observar, para responder à traição, não com gritos, mas com estratégia. Ele achava que eu estava fraca, indefesa, mas estava prestes a descobrir. Eu estava 3 passos à frente. Fiquei mais 5 dias no hospital. 5 dias em que aprendi a usar a dor como bússola. Não havia flores no quarto, nenhuma ligação da família dele, nenhum sinal de preocupação. Gilmar não se deu ao trabalho, nem de fingir. Era como se ele tivesse me desligado da vida dele, com o mesmo descaso com que se desliga uma luz ao sair de um cômodo. E o mais assustador é que isso não me surpreendeu, porque a verdade é que eu já vinha sendo uma mulher invisível dentro da própria casa há anos. Só não queria admitir. Comecei a repassar, em silêncio, as últimas estações do nosso casamento, as viagens que ele fazia a trabalho, os jantares em que ele mal largava o celular, as reuniões que duravam fins de semana inteiros e, sobretudo, a frieza crescente. O afastamento emocional dele vinha acontecendo como um gotejamento, lento,
quase imperceptível, até que um dia você acorda e percebe que tá seca por dentro. Que a pessoa do seu lado não te toca mais. Não. Pergunta como foi seu dia, não te vê. Só que a mente da gente, quando está apaixonada, cria justificativas, até pro que dói. Tivemos tempos bons sim. Gilmar era engraçado, trabalhador, o tipo de homem que encantava as pessoas com conversa boa e sorriso fácil. Mas havia nele um silêncio estranho, um jeito de nunca mergulhar muito fundo, como se estivesse sempre segurando uma parte de si e também do nosso dinheiro. Várias vezes eu questionei os gastos, os investimentos que ele fazia sem me consultar. Ele dizia: "Você não entende dessas coisas." E eu, com medo de brigar, deixava pra lá. Até refinanciei a casa no meu nome, por causa da pontuação de crédito dele. Ele não ligou. Agora entendo. Aquilo não foi desprezo, foi conveniência. Quando recebi alta, fui direto para a casa da minha prima Márcia, em Araguari. Não avisei a ninguém. Levei comigo apenas a mochila que estava no carro e a raiva que me servia de combustível. Márcia não fez perguntas, me recebeu com um olhar de quem entende o que é ser traída de forma silenciosa, não é só por um homem, mas pela própria ilusão. Ali, na sala simples, enquanto tomávamos café em silêncio, comecei a organizar meus pensamentos. E o plano nasceu como um sussurro da minha alma. Eu iria investigar, reunir e provar, entender a extensão da traição, mas tudo em silêncio. Gilmar precisava continuar achando que eu era a mesma Lorena submissa e previsível. Nos dias seguintes, fiz ligações discretas. Contei com a ajuda de uma amiga antiga que trabalhava no banco onde tínhamos conta conjunta. Descobri que as retiradas foram feitas aos poucos durante os 2 primeiros dias da minha internação. Gilmar transferiu o dinheiro para uma conta Requiem criada em outro banco. A titularidade, uma tal de Luciana, com quem ele já dividia reservas, em um fundo de investimento desde o ano passado. Isso mesmo, o dinheiro não sumiu, ele só mudou de nome e endereço. O mundo desabava dentro de mim, mas minha mente ficava cada vez mais clara. Não era hora de explodir, era hora de agir com precisão, sem deixar rastros. E ele mal sabia. Eu já tinha começado a montar o xadrez antes mesmo de cair naquela estrada. Se essa história tocou seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te emocionou. Porque se você não se inscrever, em breve, você pode não ver mais nossas histórias. Na primeira semana fora do hospital, eu não chorei. Era estranho. Eu esperava lágrimas, desespero, um tipo de colapso. Mas tudo que senti foi uma espécie de foco frio, cortante, que me acompanhava até durante o banho. Me tornei meticulosa. Cada respiração parecia fazer parte de um plano. O silêncio virou minha armadura. Entrei em contato com minha advogada, doutora Helena, menos a mesma que havia me orientado meses atrás. Quando comecei a desconfiar de pequenas inconsistências nos documentos da casa e das finanças, ela atendeu-me a ligação como quem já sabia, e de certa forma sabia mesmo. Mulher sente quando outra mulher atravessa um abismo. Com a ajuda dela, reunimos o que já existia de provas: movimentações suspeitas na conta conjunta, ausência de procuração legal durante minha internação e, principalmente, a evidência de que Gilmar fez uso dos nossos fundos enquanto eu estava incapacitada. Doutora Helena foi clara: isso pode configurar exploração financeira de um adulto vulnerável. Era grave, mais grave do que eu imaginava. A partir daí, seguimos em 2 frentes, jurídica e emocional. Eu precisava não só da justiça dos tribunais, mas da justiça interna, menos aquela que resgata a dignidade sem perder a alma. E eu tinha que continuar invisível, pelo menos por mais um tempo. Enquanto isso, comecei a observar Gilmar à distância, com a ajuda de uma vizinha antiga, Dona Marlene, que sempre fora atenta e afetuosa, menos fiquei sabendo que ele andava levando um amigo para casa durante as noites. Esse amigo, segundo ela, era um homem de meia idade, cabelo ralo, que já havia sido visto com Gilmar em jantares e viagens, ainda quando eu estava por perto. Foi Marlene quem, com um tom quase maternal,
disse Lorena. Esse homem aí não é novo na vida dele. Só agora ele parou de esconder. Era curioso como as verdades começavam a se revelar assim, sem escândalo, sem esforço, como se o próprio tempo estivesse a meu favor. Fui pessoalmente ao banco, onde tínhamos aplicações antigas. Cheguei discreta, de roupa simples, com uma pasta preta nas mãos. O gerente, um rapaz chamado Tiago Menos, me reconheceu. Disse que Gilmar havia feito algumas movimentações semanas atrás, mas que, como a conta estava no nome dos dois, eu tinha direito de acesso. Foi ali que descobri que não era só a conta corrente que ele havia drenado. Gilmar tinha cancelado nosso consórcio, retirado o fundo previdenciário e, o mais revoltante, usou parte do valor para pagar uma viagem internacional. A passagem tinha nome de 2 passageiros. Nenhum deles era eu. Saí dali com um misto de nojo, porque cada descoberta, por mais dolorosa, era uma confirmação de que eu não estava louca. Eu estive sozinha, dentro daquele casamento, por anos. E só agora, com tudo escancarado, eu podia respirar sem dúvida. Mas ainda faltava uma peça nesse tabuleiro. Entender como ele movimentou os documentos da casa. Porque mesmo com tudo isso, ainda havia um patrimônio comum. E eu sabia menos, com a mesma certeza com que sabia do meu nome, que ele não iria parar por aí. Gilmar era do tipo que confundia inteligência com frieza. E eu havia aprendido a transformar dor em êxtase. Na semana seguinte voltei a Araguari com um propósito: conversar com um cartório onde estavam registrados os documentos da casa. Fui recebida por um funcionário antigo, que me reconheceu pelo sobrenome. Ele puxou as informações e confirmou. A escritura ainda estava no meu nome. Gilmar havia tentado fazer uma alteração, alegando uma autorização verbal, mas o pedido fora negado por falta de comprovação legal. Meu coração disparou, porque ali estava a prova de que, mesmo deitada em uma cama de hospital, meu silêncio tinha me protegido. Aquela escritura era mais do que um papel, era o símbolo da parte de mim que ele não conseguiu roubar. Na volta, algo em mim pediu para passar pela nossa casa, a casa onde vivemos por quase 2 décadas. Estacionei do outro lado da rua, com os vidros do carro entreabertos. O vento da tarde entrando devagar, como se quisesse tocar uma ferida sem abrir. E foi ali que vi Gilmar saindo com o tal amigo, que agora não era mais um boato, mas uma figura viva, com um sorriso íntimo demais para ser casual. Levaram uma mala, riram alto, como 2 adolescentes, indo para um fim de semana em Ilhabela. Ele passou a poucos metros do meu carro. Não me viu, ou melhor, viu, mas não me reconheceu. Porque aquela mulher ali, atrás do volante, era outra. Tinha os olhos firmes de quem já atravessou a dor, e não precisa mais gritar. Engole o coro. Liguei o carro. Fui direto para o escritório da doutora Helena. Já tínhamos o suficiente para abrir um processo, não só de divórcio, mas de bloqueio, judicial debends, e mais, conseguimos acionar o banco, onde parte dos fundos foi transferida a Menos, e eles iniciaram um procedimento interno, pois as movimentações foram feitas sem meu consentimento, enquanto eu estava internada e sob cuidados médicos. A lei, isso de situação de vulnerabilidade, mas para mim, tinha outro nome. Covardia, porque foi quando eu não podia me defender que ele atacou, como um predador que se alimenta de silêncio. No mesmo dia, recebi uma mensagem de Gilmar. Curta, fria, você está sumida. Precisamos conversar. Li aquilo com uma calma que me surpreendeu. O homem que por tanto tempo me calou agora, queria resposta. Mas o que ele não sabia, era que meu silêncio era estratégia, não ausência. Eu respirei fundo, não respondi. Apaguei a notificação e voltei para a sala de reunião, onde doutora Helena já redigia o pedido de emergência judicial. O plano estava em curso, e quanto mais ele achava que eu estava desorientada, mais perto eu estava de ver tudo virar, não a meu favor, mas a favor da verdade. Naquela noite, deitei na cama da minha prima, com a cabeça cheia. Olhei para o teto e senti algo curioso. Não era vingança que eu buscava. Era justiça, interna e externa, porque toda mulher sabe,
não é só sobre dinheiro. É sobre o que construímos juntas e o que ele destruiu sozinho. É sobre as palavras que ele nunca disse, os abraços que negou, as promessas que quebraram. Sem barulho, eu já não era esposa, eu era sobrevivente, e pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia viva. O processo judicial seguiu mais rápido do que eu imaginava. A documentação que reunimos, somada ao meu histórico médico e a data das movimentações bancárias, formava um conjunto sólido. A juíza autorizou uma medida cautelar urgente para bloquear qualquer movimentação dos bens conjuntos, inclusive os que estavam em nome de terceiros, desde que provado o vínculo com Gilmar. Foi como se, enfim, o universo dissesse: agora é sua vez de ser ouvida. Pela primeira vez, senti que minha dor estava ganhando nome, forma e, principalmente, respeito. Enquanto isso, minha advogada descobriu algo maior. Ao rastrear transferências recentes, encontramos um depósito de R$ 127 mil em uma conta desconhecida. O nome no extrato me travou por um segundo. Luciana Pereira, o mesmo sobrenome do amigo que Marlene mencionara. Coincidência? Nem. Luciana era irmã de Raul, o homem que andava frequentando minha antiga casa. Tudo fazia sentido agora. As transferências, o silêncio, a viagem. Gilmar estava construindo uma nova vida, enquanto tentava apagar a minha com uma caneta de banco. Só que ele esqueceu. Algumas mulheres não se apagam. Sarah Scriven, e como se o universo estivesse conspirando a meu favor. Naquele mesmo fim de semana, recebi um e-mail anônimo, sem nome, sem texto, apenas um anexo. Uma foto nítida de Gilmar e Raul entrando juntos em um hotel fazenda, na Chapada dos Veadeiros. A imagem tinha data e hora, e mais, uma cópia do recibo da hospedagem, em nome de Gilmar, constando 2 hóspedes e café da manhã duplo. Respirei fundo. Não chorei, mas senti algo dentro de mim como uma chave girando. Não há mais dúvidas. A vida estava me dando tudo o que eu precisava, menos sem que eu precisasse correr. Era como se, ao escolher o silêncio, eu tivesse aberto espaço para que a verdade gritasse sozinha. Com essas provas, marcamos uma nova audiência, dessa vez com pedido de urgência. Doutora Helena me preparou com firmeza e ternura. Vulcana, precisa dramatizar nada, Lorena. A verdade já é forte o suficiente. E era mesmo. Na manhã da audiência, vesti uma roupa simples, cabelos presos, sem maquiagem. Queria ser vista como eu era. Uma mulher ferida, mas em pé. Uma mulher que perdeu tudo e ainda assim não perdeu a si mesma. Gilmar estava lá, de terno e expressão cínica. Tento sorrir. Eu apenas encarei como quem olha um estranho pela última vez. O juiz nos ouviu com atenção. Apresentei tudo: os extratos, as mensagens, as imagens, o histórico do hospital. E pela primeira vez em toda essa jornada, eu falei em voz alta o que havia guardado no peito por semanas. Eu não quero vingança. Eu quero respeito. Quero que reconheçam que eu fui explorada, traída e descartada no momento em que eu mal conseguia respirar. A sala ficou em silêncio. O juiz não precisou dizer muito, apenas ordenou o congelamento imediato de todas as contas, bens móveis e imóveis ligados a Gilmar e aos envolvidos. E antes de encerrar, olhou para ele e disse: explorar alguém em estado de vulnerabilidade é mais do que uma traição. É quase um crime. Gilmar abaixou os olhos. E eu saí dali mais leve do que entrei. Voltei para casa no dia seguinte à audiência, mas não como quem retorna a um lar, e sim como quem visita um campo de batalha, depois do fim da guerra. Cada canto daquela casa parecia carregar uma lembrança e uma ausência. A estante com os livros que eu organizei durante anos, agora vez, a poltrona onde ele costumava sentar para ver televisão, encostada na parede como se não tivesse dono, e o silêncio ali não era de paz, menos, era o silêncio de tudo que foi escondido, abafado, evitado. Mas havia também algo novo, a ausência dele. E isso paradoxalmente me deu espaço para respirar de novo. Minha prima veio me ajudar com a limpeza, não por necessidade menos, mas porque ela sabia que certos rituais precisam de testemunhas. Passamos horas esvaziando armários, separando objetos,
Dondo Rupes, encontrei cartas antigas, fotos de viagens, comprovantes de compras conjuntas. Cada item era uma cápsula de memória, mas em vez de chorar, comecei a agradecer. Pelo que o vive, pelo que o aprende, até mesmo pelas mentiras, porque elas me ensinaram a ver. Meu corpo ainda estava se recuperando do infarto, mas minha alma já caminhava com passos firmes, com a recomendação médica de evitar esforço e estresse. Percebi que não poderia mais manter meu antigo ritmo de trabalho. Eu atuava como gerente de projetos em uma empresa de engenharia, viajando com frequência e lidando com pressões constantes. Mas agora meu coração pedia outra coisa. Pedia afastamento. E com a ajuda de um amigo antigo, comecei a trabalhar remotamente com um despacho logístico, uma função mais leve, que me permitia ficar em casa, ouvir música durante o expediente, tomar chá, enquanto o mundo seguia seu ritmo. E pela primeira vez, depois tudo, eu estava escolhendo algo por mim. Com parte do dinheiro recuperado pela medida judicial, paguei a dívida que Gilmar havia deixado escondida no meu CPF. Sim, ele havia feito empréstimos no meu nome. Sem me, também separei uma quantia para ajudar minha sobrinha, Isabela, a pagar os primeiros semestres da faculdade de Direito. Ela sempre sonhou em ser advogada menos, e agora, ao vê-la iniciar esse caminho, senti como se algo em mim estivesse se redimindo, como se, ao quebrar um ciclo de abandono e silêncio, eu estivesse permitindo que outra mulher da família começasse diferente. E então, numa noite qualquer, sozinha na varanda, com um cobertor nos ombros e o som dos grilos ao fundo, senti a lágrima que não veio antes. Mas não era tristeza, era libertação. Era a constatação de que eu sobrevivi a algo muito maior do que um casamento fracassado. Sobrevivi à ideia de que eu precisava ser pequena para ser amada. Hoje eu sei, quem me amaria de verdade jamais me deixaria cair sozinha. E talvez, só talvez, tudo isso tenha acontecido para que eu parasse de mendigar amor e aprendesse, enfim, a me dar tudo aquilo que eu esperava do outro. Os dias que se seguiram foram de um silêncio diferente, não mais o silêncio da dor, mas o da reconstrução, aquele tipo de quietude que vem quando a alma começa a reorganizar os móveis por dentro. Não havia mais pressa. A cada manhã, eu fazia café, como quem celebra um pequeno milagre. Regava as plantas da varanda, lia um trecho de algum livro antigo, escrevia frases soltas em um caderno surrado. E tudo isso. Havia um tipo de gratidão que não precisava de explicação. Gratidão por estar viva, gratidão por ter visto a verdade a tempo, gratidão por finalmente me sentir inteira menos ainda que aos pedaços. Comecei a fazer pequenas práticas de respiração guiada, orientadas por uma terapeuta que conheci em um grupo online de mulheres em recuperação emocional. Ela me dizia, sempre, o corpo escuta tudo que a alma sussurra, e aquilo me atravessava, porque por tanto tempo meu corpo gritou por mim. Insônia, cansaço crônico, gastrite, depois o infarto, e agora que eu começava a escutá-lo, era como se ele estivesse me perdoando aos poucos. Aprende a desacelerar, a dizer não, sem culpa, a reconhecer em mim o que antes eu só via no outro, valor, sensibilidade e força. Um dia, sentei no mesmo banco da praça, onde Gilmar me pediu em casamento, quase 20 anos antes. Era uma tarde dourada, o céu limpo. Ao meu lado, uma senhora, de cabelo branco, fazia crochê, olhou para mim, sorriu e disse, filha, às vezes a gente acha que perdeu o amor da vida, e só depois percebe que o amor da vida era a gente o tempo todo. Eu sorri de volta, sem conseguir responder, porque aquilo não era só uma frase bonita. Era um espelho. Era tudo o que eu precisava ouvir naquele momento, dito por alguém que não sabia nada de mim. Mas de algum jeito, sabia tudo. Gilmar tentou entrar em contato outras vezes, mandou mensagens, recados, através de conhecidos, até uma carta escrita à mão. Não li. Queimei a carta na Upper River, mas porque não precisava mais dela. Já entendi tudo, já aceitei tudo. E acima de tudo, já soltei tudo. Continuar presa a ele seria, agora,
uma forma de me trair. E eu já havia sido traída demais. A diferença é que agora eu não permitia mais. Tinha colocado um ponto final, onde antes eu só colocava vírgulas esperando que ele voltasse. Hoje, quando penso em tudo o que aconteceu, não sinto ódio. Sinto aprendizado, porque algumas pessoas nos machucam não por maldade, mas porque são incapazes de amar com verdade. E isso, embora não justifique, explica. Gilmar era um homem que confundia controle com afeto, presença com posse, silêncio com lealdade. E eu fui uma mulher que por muito tempo confundiu carência com amor. Mas agora, enfim, eu sabia a diferença. E isso, só isso, já era uma vitória. O outono chegou, sem que eu percebesse. As folhas começaram a cair devagar, na calçada da minha rua, como se também estivessem se despedindo de algo antigo. E eu entendi. O tempo estava me acompanhando. Já não vivia esperando notícias do tribunal ou atualizações da advogada. O processo seguia, com as devidas providências sendo tomadas. O divórcio já em fase final, a partilha de bens, com base nas decisões judiciais. Mas meu foco agora era outro. Pela primeira vez, a pergunta que guiava meus dias não era mais o que ele vai fazer, e sim, o que eu quero viver daqui para frente. Passei a caminhar toda manhã pelas trilhas do parque, perto de casa. No início, era só uma forma de movimentar o corpo, mas logo virou um ritual. Observar o céu, sentir o cheiro da terra úmida, escutar os próprios passos. E nessas caminhadas, encontrei uma Lorena que eu não sabia que existia. Uma mulher que gosta de ouvir o vento entre as árvores, que se emociona com o canto dos passarinhos, que sorri sozinha ao lembrar de pequenas vitórias do dia anterior, como ter dormido sem pesadelos ou ter preparado um almoço só para si, com todo o cuidado do mundo. Também voltei a escrever. Resgatar palavras foi como resgatar partes de mim. Comecei com textos curtos, diários emocionais, depois vieram as cartas, não para Gilmar, mas para mim mesma. Cartas para a mulher que aguentou tudo calada, cartas para a mulher que sobreviveu, e cartas para a mulher que estava nascendo agora, ao S46, sem precisar de plateia, sem depender da aprovação de ninguém. Foi nesse processo que percebi. Há forças que só se revelam no silêncio, e há curas que não gritam menos, elas sussurram, lentamente, mas com firmeza, com incentivo da minha sobrinha Isabela, que agora brilhava nos primeiros semestres da faculdade. Comecei a gravar pequenos áudios e reflexões sobre minha história. Não para ganhar curtidas, mas para que outras mulheres, talvez vivendo algo parecido, soubessem que não estavam sozinhas. E foi ali que minha dor virou ponte. Meu passado virou ferramenta, e meu silêncio virou voz. A cada mensagem que recebia em resposta, sentia que aquele capítulo da minha vida, por mês e duro, estava servindo a um propósito maior. Um dia, sentada na mesma varanda, onde chorei pela primeira vez após o hospital, senti uma paz que não conhecia. Era como se o universo dissesse: você está voltando para casa, mas agora, dentro de si mesma. E nesse instante, compreendi o real sentido de tudo. Gilmar havia me tirado dinheiro, segurança, planos, mas foi ele, sem querer, quem me entregou a chave de volta para mim. E isso nenhum juiz do mundo poderia mensurar. Era um tipo de justiça que só a alma entende. Uma reparação silenciosa, mas eterna. A sentença final saiu numa terça-feira silenciosa, dessas que não anunciam nada grandioso. Eu estava lavando a louça quando o celular apitou com a notificação da doutora Helena. Saiu. Ganhamos tudo. O juiz reconheceu o abuso financeiro, confirmou a exploração durante minha incapacidade e ordenou a devolução integral dos valores retirados menos com juros. Gilmar ainda tentou contestar, alegando que estava cuidando das finanças, mas as provas eram incontestáveis. O juiz foi direto. Quem ama, protege, não esvazia contas enquanto a outra pessoa luta pela vida. Simples assim. Não houve vitória com fogos. Não precisei gritar, nem aparecer na televisão, porque a justiça que mais me importava já tinha acontecido muito antes. A de me reconectar comigo mesma, a de olhar no espelho e, enfim,
reconhecer a mulher que sempre existiu ali, escondida debaixo do medo, da culpa, da dependência emocional. A sentença judicial foi apenas o reflexo do que eu já vinha construindo dentro, dignidade. E foi então que entendi uma coisa que mudou tudo. A verdadeira vitória é voltar a dormir em paz com a cabeça no travesseiro e a alma em silêncio. Gilmar desapareceu da cidade. Soube por vizinhos que ele se mudou para o interior de Goiás, com Raul. Compraram uma pequena pousada, segundo o boato. Não desejei mal, apenas desejei distância. E no fundo, senti até pena, porque um homem que escolhe destruir uma mulher vulnerável não entende nada de amor, e muito menos de si mesmo. Eu segui com minha Vidal, discreta, tranquila, firme. Assinei os papéis do divórcio, sem tremer as mãos. Abri uma conta nova em meu nome e escrevi, no bloco de anotações do celular, uma frase que repito todos os dias. Eu sou o lugar seguro que esperei que o outro fosse. Aos poucos minha casa foi se transformando. Troquei as cortinas, pintei as paredes, mudei os móveis de lugar. Parece pequeno, mas era. Cada mudança dizia: essa história agora é minha. Não existe nós na decoração. Só memórias escolhidas a dedo. E mesmo as lembranças difíceis, deixei em um baú. Não para esconder, mas para lembrar de onde vim. Porque perdoar não é esquecer, é escolher não carregar o peso. E isso eu faço todos os dias, cada vez que rego as plantas ou escrevo mais uma página do meu diário à noite. Ao olhar para o céu, às vezes me pergunto: será que tudo isso era mesmo necessário? E a resposta vem como uma brisa: sim, porque, sem esse abismo, talvez eu nunca tivesse descoberto minha própria profundidade. Sem essa traição, talvez eu nunca tivesse aprendido a ser fiel a mim mesma. E sem ter quase morrido, talvez eu nunca tivesse entendido o valor de estar viva. E é por isso que hoje, quando penso no que perdi, sorrio. Porque o que encontrei é muito maior. Reencontrei a mim. Hoje, acordei cedo, abri a janela e deixei o sol tocar meu rosto com delicadeza. Não havia pressa, nem dor, nem sombra do que fui. Só a presença suave do agora. Preparei meu chá de camomila, aquele com casca de maçã, e sentei na varanda. Respirei fundo e pensei: essa é a vida que eu nunca imaginei que teria menos, e ainda assim, é exatamente a vida que mereço. Não por ser perfeita, mas por ser real, autêntica, inteiramente minha. Depois tudo, aprendi que a liberdade não é um lugar distante, é um espaço interno, silencioso, onde a gente para de pedir permissão para existir. Me perguntam às vezes se eu voltaria no tempo, sei, mudaria algo? E por mais estranho que pareça, a resposta é não, porque foi justamente a dor que me puxou de volta para mim. Foi o abandono que me ensinou a ficar, e foi a traição que me deu olhos novos, olhos que enxergam além das aparências, das promessas bonitas, dos pactos vazios. Gilmar foi uma lição disfarçada de amor. Raul, uma sombra revelada pela luz. E eu fui, por muito tempo, a mulher que esperava ser escolhida. Hoje, sou a mulher que se escolhe. Todos os dias. Voltei a estudar. Estou fazendo um curso de terapia integrativa com foco em autoconhecimento e reconstrução emocional. Não quero virar guru de ninguém. Quero apenas ser útil. Ser farol para outras mulheres que, como eu, um dia se olharam no espelho e não se reconheceram. Mulheres que foram silenciadas por anos, que aprenderam a sorrir sem sentir, que viveram como coadjuvantes da própria história. Quero lembrá-las, com minha vida, que nunca é tarde demais, que o recomeço não exige permissão, só coragem. Outro dia Isabela me disse: tia, você está mais bonita. Sorri e respondi: é que agora eu me vejo. E é verdade, não mudei de roupa, nem me do cabelo, mas mudei de energia, de frequência, de narrativa. Agora, meu corpo não é mais campo de batalha, menos é templo. Meu coração não é mais território ocupado, é lar. E meus olhos já não buscam aprovação. Eles contemplam. E cada cicatriz, cada silêncio, cada ricomico,
Se você chegou até aqui e sente que essa história, de alguma forma, também é sua, então eu te digo: você não está sozinha. O universo te escuta. A vida não acabou. Ela só está começando. E mesmo quando tudo parecer perdido, lembre-se: há sempre uma mulher dentro de você, esperando para ser encontrada. E quando você reencontrar, vai entender menos como eu entendi, que o maior amor da sua vida é você. Se essa história tocou seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te emocionou. Porque se você não se inscrever, em breve, você pode não ver mais nossas histórias.